Prezados ouvintes, este é o projeto Ciência é Vida. As principais áreas do conhecimento abordadas neste projeto são as ciências da natureza, que compreendem os campos da física, química e biologia, e a matemática e suas tecnologias. O projeto Ciência é Vida também está presente no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam lá! Hoje nós trouxemos a questão de número 109 da prova amarela do Exame Nacional do Ensino Médio, ano base 2020, na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Questão 109. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros vezes segundos a menos 1, ou simplesmente metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Alternativa A, 137 Hz. Alternativa B, 138 Hz. Alternativa C, 141 Hz. Alternativa D, 144 Hz. Ou alternativa E, 159 Hz. Observem então que nós estamos trabalhando na parte da física denominada ondulatória, que estuda as ondas, ou seja, uma sequência de pulsos ou perturbações, no qual há transporte de energia e não há transporte de matéria. Esse é um dos princípios básicos da ondulatória. Onda não carrega matéria, apenas energia, e as ondas podem ser mecânicas, como o som, ou eletromagnética, como a luz. Os principais parâmetros de onda são o comprimento de onda, conhecido como lambda, que nada mais é do que o tamanho de vale a vale ou de crista a crista. E a unidade principal de medida é o metros. Temos também a frequência, que é o número de oscilações por intervalo de tempo. A unidade principal é Hertz. Hertz significa ciclos por segundo. E a velocidade de propagação, e a unidade de medida é equivalente à unidade de medida de velocidade. Aqui nós temos uma representação de uma onda, é uma oscilação na vertical que se propaga na horizontal. Observem que um ciclo completo da onda é equivalente ao comprimento de onda lambda, e a velocidade com que a onda se propaga na horizontal é a velocidade v. E a velocidade, o comprimento de onda e a frequência se relacionam pela seguinte equação. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Seguindo com os conceitos, observem que nesta questão nós temos o conceito de tubo sonoro, ou seja, o ar fluindo dentro de um tubo ele pode vibrar com frequências sonoras específicas, gerando sons principalmente utilizados em instrumentos musicais como a flauta. A flauta nada mais é do que um tubo sonoro, no qual o ar flui por dentro em frequências específicas. O tubo ele pode ter a parte final aberta ou fechada. Para cada tipo de tubo, nós temos uma modelação física específica. No caso dos tubos fechados, como referenciado na questão, nós temos uma extremidade fechada, onde ocorre a reflexão com inversão de fase, formando um nó na onda, que os nós são pontos de interferência destrutivos. Então aqui nós temos uma representação também, então observem que em uma das pontas nós temos um bloqueio e esse bloqueio nos faz gerar nós na onda. A relação matemática para tubos fechados é a seguinte: F de frequência é igual ao número de harmônicos vezes a velocidade de propagação dividido por 4 vezes L. L nesse caso é o tamanho do tubo. Então, o N é um número de harmônicos que estão associados a frequências de ressonância específicas. Observem que, no caso dos tubos fechados, nós temos sempre harmônicos ímpares. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Ou seja, tubos fechados possuem harmônicos ímpares. E o número de harmônico pode ser escrito como 2 vezes um número natural qualquer,
menos 1. Esse 2 vezes n menos 1 nada mais é do que uma forma matemática de representar que nós temos apenas números ímpares. Analisando o enunciado, na parte 1 ele fala que nós temos 2 engenheiros que estão verificando se a cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento e a profundidade requerida é igual a 30. Ou seja, a primeira informação que nós temos é que o tamanho do tubo, ou seja, o L, é igual a 30. Já na parte 2, o teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de 2 ressonâncias consecutivas. Então aqui nós temos também uma informação importante, que nós temos 2 ressonâncias consecutivas e que o tubo sonoro é um tubo fechado. Já na parte 3, ele fala que a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi igual a 135 Hz, ou seja, a primeira frequência de ressonância é igual a 135 Hz. Na parte 4, ele fala que se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida. Ou seja, aqui gostaríamos de determinar a segunda frequência de ressonância medida pelo equipamento. Muito bem, então vamos analisar a primeira frequência de ressonância, que é igual a 135 Hz. Nós sabemos que o tubo é um tubo fechado, logo a relação frequência 1 é igual a N1 vezes a velocidade dividido por 4 vezes o tamanho do tubo. A frequência nós sabemos que é igual a 135, a velocidade do som ele deu, que é igual a 360 metros por segundo, dividido por 4 vezes o tamanho do tubo, que nesse caso é 30 metros. 4 vezes 30 é 120, 360 dividido por 120 é igual a 3. O 3 está multiplicando o N1, vai passar dividindo, logo N1 é igual a 135 dividido por 3, que é igual a 45. Então notem que a primeira frequência de ressonância, 135 Hz, é equivalente ao 45º harmônico deste tubo fechado. Agora, para calcular a segunda frequência de ressonância, nós vamos utilizar a mesma relação. F2, de segunda frequência, é igual a N2 vezes a velocidade dividido por 4 vezes o tamanho do tubo. A frequência 2 nós gostaríamos de determinar. Nós sabemos que em tubos fechados só há harmônicos ímpares e que o próximo número ímpar depois de 45 é 47, uma vez que 46 é par. Então, a frequência 2 é igual a 47 vezes 360 dividido por 4 vezes 30. 4 vezes 30 é 120. 360 dividido por 120 é igual a 3. Logo, a frequência 2 é igual a 47 vezes 3. 47 vezes 3 é igual a 141. Então, a próxima frequência de ressonância medida pelo equipamento é igual a 141 Hz. Retornando então às alternativas da nossa questão, a alternativa onde encontramos os 141 Hz é a alternativa C. E assim, finalizamos mais esse conteúdo com o desejo de termos agregado valor para você e termos contribuído para a democratização do acesso à educação. Nos vemos em breve. Até lá!